Existe quebra de maldição nas Escrituras? Sejam bem-vindos, eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar mais uma vez, para a glória de Deus, o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Na técnica do programa é o Rafael Malafaia e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988. Existe quebra de maldição, ou seja, quando a pessoa se converte, ela tem de fazer algum tipo de rito, confissão, culto, algum tipo de cerimônia, algum tipo de coisa para que alguma coisa do passado seja quebrado, desfazer alianças antigas. Ela tem de fazer isso verbalmente, ela tem de verbalizar isso, ela tem... O que precisa acontecer? Então, é esse o tema dessa manhã. Estou recebendo aqui essa manhã o presidente da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Bispo Geraldo Tenuta, Bispo G, conhecido como Bispo G. Tem bacharelado em teologia, tem licenciatura em teologia também, obrigado. Tem pós-graduação em técnicas de ensino à distância, já serviu como deputado estadual, já serviu como deputado federal, apresentador do programa Escola de Profetas na Rede TV, ou melhor, na Rede Gospel de televisão. Sei lá, tá perto de 30 anos, eu acho que esse projeto aí mais da de escola, 20 já tem. Não, bem mais de 20, cara. Nós estamos em 2024, começou que ano isso daí? Vai chegar agora com o novo modelo. Então, bem-vindo, Gê. Muito bom te receber, meu irmão. Amém. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Tava com saudade, viu, pastor César? Muito bom, você some, né? Agora estamos de volta. Tô de volta. Muito bom te receber. Amém, Está aqui com a gente também pastor Jamierson de Oliveira. Pastor Jamierson de Oliveira é pastor da Igreja Batista Etnos, de Convenção Independente em Guarulhos, diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, tem bacharelado em teologia, foi editor da Bíblia Apologética, também da Bíblia Missionária, também jornalista, escritor, autor de um livro que é um best-seller no Brasil, que é o livro Arminianismo Puro e Simples, um dos mais vendidos da CPAD nessa área. Bem-vindo, Jamierson, bem-vindo, muito bom te receber. Bom dia, pastor César, bom dia, caro ouvinte, você que tem acompanhado essa escola teológica gratuita ao vivo, né, na Musical. Prazer conhecê-lo, Bispo G, estarmos juntos nesse programa. Vocês não se conheciam? Não, ainda não tive o prazer. Legal. Bom, Bispo G, como eu comecei aqui com o senhor, conforme os nossos sorteios ricamente auditados que nunca aconteceram, e eu quero começar com a sua opinião. Antes, porém, o Rafa tá me lembrando aqui, tem uma enquete rolando lá no Instagram, do @FM Rádio Musical. Nesse momento, 57% está do lado do Bispo G, dizendo sim, existe quebra de maldição na Bíblia. E 43% está do lado do Jamier, dizendo não existe quebra de maldição. Esse número pode aumentar, esse número pode diminuir à medida que você passe por lá e faça a sua... e deixe lá seu voto, tá certo? Então, para você participar, é @FM Rádio Musical. Aproveita que você vai passar lá para votar e já siga lá a página, né, da Rádio Musical dos Debates. E também, você que está pelo YouTube, eu nunca lembro de pedir para você se inscrever aqui no nosso humilde canal do YouTube, porque a gente gera conteúdo de verdade todo dia. Não é brincadeira fazer esse trabalho que a gente faz aqui, não. Várias vezes por dia, gerando conteúdo de valor. Pode ser que você não concorde com um ou outro dia, tal, mas gerando conteúdo que te faz pensar todos os dias no Instagram. Bom, todos os dias, pelo menos segunda a sexta-feira, porque ninguém é de ferro. Bispo G, começa então com a sua opinião inicial. Bom, a minha opinião inicial já é que existe a necessidade até de uma quebra de maldição. Eu acho que o principal, vamos dizer assim, exemplo que existe é a própria quebra que foi feita através de Jesus. Então, se não houvesse maldição familiar, ela não teria chegado até nós, porque ela começa em Adão, né? 1 Coríntios 15:45 diz isso: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente,
O último Adão, porém, é espírito vivificante. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, eu vejo, né, através da morte, da entrega da vida do Senhor Jesus Cristo, é que nós somos salvos e quebramos essa maldição, que era uma maldição vinculada ao pecado original, que passou pelas gerações, chegou até a gente, e através de Jesus ela é quebrada. Ok. Então, você vai usando a ideia da maldição do pecado que veio de Adão e passou de geração a geração. Geração até nós, né? Ok. Jamierson. Eu vejo um problema muito grave na teologia da maldição hereditária. Os proponentes dessa teologia têm uma teontologia deficiente, que é a doutrina de Deus, uma hamartiologia também incompleta, que é a doutrina do pecado, e uma má compreensão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Biblicamente, historicamente, a igreja nunca fez uma proposta como essa, a não ser a partir da década de 80, alguma coisa assim. Portanto, assim, a abordagem inicial do bispo não tem a ver com o tema do programa. Diretamente não tem a ver. O que nós imagino que a temática do programa é discussão de quebra de maldição hereditária de pecados individuais e não do pecado original, porque acho que não precisa nem discutir no programa a nossa dependência da natureza de Adão, né? Nós herdamos a natureza corrompida de Adão, como filhos de Adão na queda, então nós temos uma natureza, por assim, caída, né? Então isso é uma outra coisa, isso é um outro ensinamento bíblico. Do ponto de vista bíblico e ortodoxo da história do cristianismo, maldição hereditária de pecados individuais, de pecados geracionais, isso é uma lenda, isso é folclore gospel, né? Isso é paganismo, tem mais a ver com cultura afro, oriental, indígena, antiga, como greco-romana, do que com o cristianismo. Bom, Bispo G, antes eu só tô devendo aqui uma resposta. Bom, não tô, na verdade, porque na sexta-feira caiu o tema do debate de sexta-feira, porque o pastor Leonardo não pôde sair do Espírito Santo e está com a gente aqui. Ele mora no estado do Espírito Santo, aconteceu um imprevisto, e ele não pôde participar aqui do debate especial, que era um debate comigo. E aí o pessoal tá cobrando. E aí não foi... O Samuel disse, sexta-feira eu deixei de ir num compromisso para não perder o debate. Pois é, nós anunciamos no início do debate sexta-feira, mas fica a dica aqui mais uma vez, que na sexta-feira não tivemos debate especial por conta da falta ou da impossibilidade de estar aqui do pastor Leonardo. Aguardamos uma nova data, né? Vamos lá, Bispo G, volta aqui. Desculpa, eu volto a discordar, né? Porque eu acho que aqui a palavra principal, o pecado é algo que foi cometido por um ancestral nosso e ele ainda age na nossa vida. Se não agisse, Jesus não viria. E a outra coisa não é a quebra de maldição, não quer dizer que é o perdão de pecados dos outros ou do passado. O nosso pecado, todos nós fomos limpos, libertos através do sangue do Cordeiro. Porém, nós temos que pedir perdão. Quer dizer, há uma renovação também, até essa situação, que não é uma situação kármica. É uma situação da carne que nós recebemos de Adão. Ela não é uma questão de destino ou qualquer coisa assim do ser humano, mas uma verdade espiritual que passou pelas gerações. E que se nós também não tomamos posição, o sangue do Cordeiro ele pode se tornar ineficiente. Até pelo fato de que a Bíblia fala, Hebreus trata sobre isso, que se nós pecarmos voluntariamente, tem a expectação de juízo, quer dizer, são coisas que a gente sabe que a habilitação, o que o diabo quer, ele é o tentador, ele existe, ele é personificado e ele se habilita através das atitudes que a gente faz e também da que a gente não faz. Então, o fato de eu querer concluir que não existe uma maldição hereditária simplesmente a gente vê através. Eu vou dar um exemplo, eu acho que o maior exemplo que a gente pode ver na própria Bíblia é o que acontece no livro de Mateus, onde é falado ali, eu vou ler para vocês, que é uma passagem muito, muito interessante. A gente percebe que se há um povo que sofreu pelo derramar de sangue, foi
o povo hebreu, o povo judeu. Quando eles falam assim: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse justo. E a gente percebe que através dessa atitude, acho que o povo, um dos povos que mais derramaram sangue em questão hereditária, foram os judeus. Então nós tivemos aí, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, fora tudo que aconteceu, vocês conhecem também muito bem a história da época medieval e o quanto foi derramado de sangue. Eu tive uma experiência, vocês podem acreditar ou não, eu creio no mundo espiritual. Eu creio no poder e na autoridade de Jesus, creio no poder do Espírito Santo. Nós, em 93, eu estava ainda como pastor na igreja da Vila Matilde. Foi a primeira igreja que eu dirigi e nós começamos a entender melhor o mundo espiritual. E entender que atos proféticos, como existem muitos na palavra de Deus que se cumprem, a ceia do Senhor é um ato profético, o batismo é um ato profético, e nós começamos a orar. E numa madrugada, em oração, o Senhor me falou para quebrar a maldição que havia sobre o povo judeu. E eu comecei a orar nesse sentido e buscar, e lembrei dessa passagem. E em 93, nós oramos, quebramos essa maldição que havia sobre eles. 2 semanas depois, a história aí mostra claramente isso, 2 semanas depois começou o processo de paz entre a OLP e Israel. 2 semanas exatamente depois. Então eu acho que entendermos, mas bispo, você acha que uma igreja da Vila Matilde e na Zona Leste tem poder? Não é uma igreja da Vila Matilde, é a igreja do Senhor Jesus. Okay. É a autoridade do Cristo. Jamiers. Veja bem, como eu disse originalmente, a cosmovisão bíblica, ela é muito distinta da cosmovisão pagã, africana, oriental, indígena, caribenha, latino. Essa cultura de espíritos ancestrais, de culpa herdada por pecados individuais, ela está em todas as culturas pagãs do mundo. Cultura shintoísta, por exemplo, japonesa, tem essa compreensão de que as gerações passadas, elas transmitem um fator de culpa e destino para as gerações futuras, inclusive com influência familiar. Isso tem a ver também com o conceito kármico de muitas religiões antigas, como o hinduísmo, por exemplo, que divide, inclusive, a sociedade em castas, né? Em que uma pessoa de determinada classe, devido a essa classificação hereditária, não pode nem mesmo migrar para uma classe superior. E a gente vai encontrar isso também na cultura africana, com os chamados espíritos familiares ou linhagens de maldição em culturas africanas. Então, queridos, assim, a cosmovisão bíblica não é esta. A teologia da maldição hereditária, os proponentes como Derek Price, Peter Wagner, aqui no Brasil, Jorge Linhares, Neuza Tioca, e outros proponentes, né, dessa teologia, que o bispo hoje aqui está representando, bebe dessas fontes não bíblicas, de uma cultura pagã, numa cultura não judaico-cristã. A cultura judaico-cristã rompe radicalmente com essa mentalidade dualista do mundo. Deus, inclusive, é o Deus que controla maldição e bênção. Ele é um Deus acima de todo bem, acima de todo mal. E é Ele que administra todas as coisas. O Salmo 62, verso 11, diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, a teologia cristã, renovada pelos reformadores, né, da soberania de Deus, é uma criptonita contra a teologia da maldição hereditária, porque essa maldição hereditária, ela está sobre indivíduos. O poder de transmissão de maldição, o poder de espíritos malignos transmitir culpa ou castigo sobre gerações futuras. E o bispo citou, eu esperava que ele citasse esse texto de Mateus, que fala da culpa dos judeus pela crucificação de Jesus, o que é um grande equívoco, bispo. Porque a nação de Israel, ela está sobre uma bênção divina que não pode ser um homem ou demônios ou nenhum principados e potestade que possa anular. O bispo me fez lembrar de Números 23, como quando Balaque, quando Balaque, rei dos Moabitas,
contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, como se isso tivesse algum tipo de efeito, algum poder, e não deu certo. E o resumo da história, que está lá em Números 23, Balaão mesmo confessou com as suas bocas. Okay. Não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ou seja, o Estado de Israel, a nação de Israel sofre consequências do seu erro por desobediência que vivem até os dias de hoje. Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam, mas isso não tem a ver com maldição hereditária dessa palavra declarada por ocasião da crucificação. Bispo, é contigo. É muito fácil a gente falar que não é judaico-cristã. Tudo que eu estou falando é base judaico-cristã. Não é. O pecado original é judaico-cristão. Mas nós não estamos falando de pecado original. Porque ele não te interrompeu. O senhor cita muita teologia, mas eu gostaria de falar da palavra de Deus. Porque o mesmo Balaão que você falou, ele deu um conselho. Sim. Você conhece o conselho de Balaão? Dê as suas mulheres, que eram mulheres o quê? Moabitas, amonitas, mulheres que tinham vínculos com entidades malignas, que tinham vínculos com prostituição, para que eles se deitem e a maldição pegue. A palavra é muito clara: maldição sem causa, ela não vai prosperar. Mas se houver causa, ela pode prosperar. O que aconteceu? Veio uma praga, matou uma grande parte desses que eram judeus, que, como você falou, não alcançaria nenhuma maldição, mas o próprio conselho de Balaão levou a isso. Agora, o que é essa maldição? É a maldição do pecado, que é original. Não adianta, o diabo se habilita com o pecado. E o pecado é uma maldição que, com todo o poder de Deus, o Senhor não pôde interferir. Segundo você falou, por causa de algo que nós conhecemos, que é o livre-arbítrio. Eles fizeram a opção deles pela serpente e estavam debaixo da habilitação da serpente. Se Deus fosse no conceito que você colocou, nós hoje não estaríamos com necessidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Basta perguntar para o bispo: se os judeus não tivessem deitado-se com as mulheres moabitas, haveria maldição? Não, é por isso que eu falo. Eles habilitaram pelo só pecado, pecado original. Estou te respondendo. Se eles não tivessem se afastado do Senhor, desobedecido ao Senhor, essa maldição que Balaão proferiu teria pegado neles? Não, então, mas pegou, não pegou? Evidente que não. Porque nós não estamos aqui, bispo... Por causa do pecado original. Não, uma querido, nós não hereditária. estamos aqui discutindo o que o mal pode fazer, o que o mal pode assolar, ou demônios têm poder sobre a vida dos ímpios, daqueles que se afastam do Senhor. Nós estamos falando daqueles que estão em Cristo. Mas Israel não era escolhido de Deus, e mesmo assim não morreram? O conceito de eleição corporativa não exclui o conceito de individualidade. Cada judeu em si precisava seguir os mandamentos do Senhor, embora a nação de Israel fosse uma nação eleita. Então assim, só um ponto na tua fala. A maldição, do ponto de vista hereditário, como defende a teologia da maldição hereditária, ela é pagã, ela não é bíblica, porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão com relacionamento com Deus, não tem maldição nenhuma. Ela é pagã, menos na questão do pecado de Adão, né? Porque o pecado de Adão nós herdamos... Mas esse não é o tema do programa. Nós estamos aqui discutindo se um crente tem maldição pelo pecado de gerações anteriores. Se ele tiver a habilitação, vai pegar. Um crente que está em Cristo. Eu não estou falando de quem não tem gente crente. Que está em Cristo. Então vamos lá, como é que funciona essa questão da habilitação que o senhor... Eu acho que assim, nós podemos ter até um exemplo. Acho que o maior exemplo é na palavra de Deus. Mateus, ele fala a respeito da genealogia de Jesus. Então a gente vê Judá, que através do incesto vai gerar a Pérez e a Zerá. Nós temos a mesma genealogia. Salmão gerou de Raabe a Boaz, uma prostituta. O outro, Judá, gerou de um contexto espiritual de incesto. Mais para frente fala de Ruth, Moabita, que tinha um vínculo com os Moabitas, onde eram feitos sacrifícios de crianças. Mais para frente fala que Salomão, que fora mulher de Urias, quer dizer, cita todos os lugares onde houve uma contaminação, um pecado e uma habilitação espiritual, aonde entrou. Veja, qual o pecado de Davi? Foi a prostituição, e a gente tem na geração dele, através de Boaz, uma prostituta cultual, chamada Raabe. Nós vemos que um filho... Mas a Raabe não era prostituta cultual. Era prostituta cultual, o termo usado. Era prostituta cultual, o termo usado. Então, mas ela renega isso, né? Não, ela renega. O fato dela renegar não quer dizer que alguém que abra precedente no futuro não possa voltar esse espírito familiar a agir.
É questão de entidades malignas. Nós não podemos negar que existem entidades ao redor. E tenho muitos exemplos de espíritos familiares no próprio Antigo Testamento. Agora, só continuando o raciocínio aqui, a gente percebe que vem prostituição sobre Davi, vem incesto sobre a geração dele, porque um dos filhos dele vai cometer um incesto, e a gente percebe que ali é uma possessão demoníaca, porque um filho fica apaixonadíssimo, fica até doente para possuir a irmã. Depois que possui a própria irmã, ele tem uma repulsa maior do que ele tinha do que ele tinha de prazer por tê-la. E a gente percebe que isso é realmente algo espiritual, é algo maligno. E depois disso a gente vê o irmão mais velho que mata esse irmão. Depois nós vemos Salomão, que o pecado de Salomão foi o quê? Foi também a mesma coisa, ele se casou com 1000 mulheres, essas mulheres perverteram. Já começa logo no início, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, todas as que tinham vínculo com inclusive esse sacrifício que era feito de crianças. E a gente vai ver depois de um homem tão maravilhoso como Ezequias, um dos grandes restauradores, que o filho dele foi o pior filho, o pior rei que já ouviu Judá, Manassés. O que ele fez? Sacrificou filhos a Moloque, uma entidade moabita. Como fez também o rei Acaz, o pai de Ezequias. Então a gente começa a perceber o quê? Que não estou falando de paganismo, eu estou falando da palavra de Deus. Se eles se envolveram no paganismo, foi onde eles deram uma habilitação para que esses demônios, essas entidades se habilitassem e entrassem. Ok, chama Gemers. Veja, acho que a gente precisa chegar aqui a um consenso, né? A um ponto de equilíbrio do tema do debate sobre maldição hereditária. Então a minha pergunta é: aqueles que estão em Cristo, o crente que está em Cristo, nasceu de novo de verdade. Eu não estou falando crente nominal, não estou falando de ímpio que está no mundo, porque quem está no mundo jaz no maligno. Novo nascimento. Novo nascimento de verdade. Gente que está realmente nascida de novo. Se essa pessoa, ela está debaixo de algum tipo de maldição que ela tenha que voltar no antepassado, pedir perdão, ou declarar, ou negar aquelas obras, aquelas alegações do passado, para quebrar um vínculo. Ela já está em Cristo, se ela tem que fazer alguma coisa, algum tipo de ritual. Então, esse é o ponto do programa. Tá. Não é sobre pessoas que desobedecem a Deus. Você defende, então, que não, essa pessoa não... Evidentemente que não. Okay. Biblicamente falando, não. Por exemplo, a resposta ao que o bispo está fazendo, a história da família de Davi, é uma história de uma família disfuncional. Apesar de toda a virtude de Davi, apesar de uma herança espiritual que ele traz, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Jesus é chamado de filho de Davi. Agora, o erro dos seus filhos, dos seus netos, são consequências individuais de cada um. Agora, o mau exemplo de Davi, de ter cometido um pecado talvez um dos mais graves da história de Israel, adultério seguido de assassinato, de trama, uma coisa horrível de se analisar biblicamente, que ficou conhecido no contexto de Israel. Os filhos, revoltados com essa situação histórica, familiar, se comportaram fora do comportamento dos pais. Porque veja, por exemplo, bispo, o que diz Ezequiel, que é uma bomba atômica, né? Tem 2 passagens no Novo Testamento que destrói a teologia da maldição hereditária. Ezequiel 18 e João capítulo 9. São os 2 textos que desfazem. Por favor. Ezequiel 18 diz assim: eis que todas as almas são minhas, o verso 4. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou ler toda a passagem, quem quiser ler em casa, ajuda a entender o contexto. O versículo de número 14 diz assim: eis que... Olha que resposta a esse caso de Davi e os seus filhos. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisa semelhante, ou seja, ele não está obrigado a cometer, ele vai cometer se ele fizer um mau uso da sua liberdade, ele vai ter que optar por pecar. Não é condicional, não é automático, não é hereditário. Ele ver o pecado dos seus pais e não cometer coisa semelhante. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, esse texto está negando o que o senhor está dizendo. Não, desculpe. Ok, vamos lá. Sim, senhor. Está negando, está confirmando.
Bispo, como é que o senhor entende então esse texto? Eu entendo esse texto da maneira que foi. Cada um vai dar conta do seu pecado. Mas o contexto que ele coloca, ele ignora o mundo espiritual. E o mundo espiritual existe. Ele não permite que exista uma influência de demônios. A gente sabe que na palavra de Deus ela existe. E quando você dá habilitação, não é somente... Então, você fala sobre que a alma que pecar. Agora, você ignora o tentador? Você ignora que existem espíritos familiares? Isso é linguagem africana. Então vou ler na palavra de Deus. Esoterismo e animismo africano, não bíblico. Mas isso é cultura pagã, não é cultura bíblica. Ah, como? A cultura bíblica está citando um caso pagão, mas não que isso é ensinamento bíblico. Bispo, vamos lá. Terafim é uma entidade, um ídolo do lar maligno que, pelo fato deles habilitarem o mal através dos terafins, essa consequência veio. É muito fácil, você deve conhecer muito bem a história de Mica e o ídolo do lar. E você vê que o que foi potencializado ali não foi simplesmente um demônio. É algo que vai trazendo e ampliando uma maldição familiar, que vai atingir uma tribo inteira chamada Dan, que até hoje, Dan não tem participação no Apocalipse. Certo? Uhum. A única família, a única tribo que não tem participação é Dan. Onde foi colocado o tal do bezerro de ouro. A origem de tudo isso era simplesmente um dinheiro maldito que a mãe tinha amaldiçoado e o filho tinha roubado. O filho devolveu e ela, no conceito que ela achava que estava fazendo isso para Deus, ela faz um ídolo do lar, um terafim e uma imagem de escultura. E ali começa um processo de idolatria, achando que estavam fazendo para Deus, só que estavam habilitando demônios que vai levar à destruição 10 tribos de Israel. Bispo, eles serviam a Deus? Você está contando uma história, e eu posso contar 1000 outras histórias bíblicas de gente que não serve a Deus. Não. Por gentileza, conte uma história de um crente que serve a Deus. Uma história bíblica. Que serve a Deus e ele está debaixo de maldição, que ele tenha que quebrar a maldição. Por gentileza, tanto no Antigo quanto no Novo. Eu vou citar, você tem, por exemplo, a história da Raquel, né? Porque a Raquel furtou o ídolo um exemplo. do pai dela, que é o Labão. O Jacó não sabia. E ela morreu por causa disso na sequência, né? Então, de uma palavra ela estava em dele. Cristo. Ela, assim, claro que é uma língua, Então a Raquel um problema temporal, uma das né? matriarcas, né? Mas ela estava fiel ao Senhor quando ela pratica um pecado como esse? Então, mas é que assim, você diz assim, cita alguém que é um servo de Deus, a Raquel. Ela não era quando ela pratica isso, ela está ali negando a fidelidade ao Senhor. desvio dela naquele momento, mas ela é uma serva de Deus, né, a Raquel. Ela é uma das matriarcas. Não. Abraão, Isaac e Jacó, a Raquel é a esposa amada de Jacó. Então, eu não estou falando que pessoas que são nascidas de novo não possam cometer pecados porque nós temos uma natureza pecaminosa. O que eu estou dizendo é o seguinte, qual é a culpa herdada, a hereditariedade desse pecado deixa eu ver se eu estou entendendo. A culpa foi que ela morreu debaixo de uma palavra. Você não está defendendo que a pessoa que nasce de novo é impecável, né? Você não está defendendo isso. Evidentemente que não. Okay. O que o bispo, se eu estou entendendo, o que o bispo está falando é que quando acontece esse desvio é sobre influência maligna. Mas e você está dizendo que é como que fala? Justiça de Deus pelo pecado. Você está defendendo que esse desvio de conduta, que é possível, que todo mundo entende que ninguém é perfeito, mas que esse desvio de conduta está na conta do livre-arbítrio. E ele entende que está na conta de uma influência maligna. Entendeu? Olha, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa que independe do diabo. O diabo não precisa nem me tentar, eu sou capaz de pecar, porque eu tenho uma inclinação ao pecado. Não, amém, perfeito. Que é o mundo, a carne o mundo espiritual, maligno, ele potencializa. Evidente que o Satanás vai trazer para mim tentações da qual eu sou mais inclinado, pela minha natureza pecaminosa. Perfeito. Mas isso não tem a ver com hereditariedade de pecados de familiares anteriores. Isso é paganismo. É o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, no texto de Ezequiel. A pessoa que gerar um filho, que veja todos os pecados, e ela vendo-os não cometer, ele viverá em justiça diante de mim, diz o Senhor. Qual acabou, não tem maldição hereditária se o pai pecou, se a mãe pecou. Aqui não está falando de maldição, está falando do pecado. Não está falando de maldição hereditária. Está, pastor. Aqui não está falando do pecado original, porque a alma que pecar, alguma alma que não peque,
Claro que ele não está falando de pecados pela natureza pecaminosa. Está falando de pecado herdado, que essa era a cultura que o judeu tinha bebido do paganismo. Então, todo caso em que há uma semelhança de pecado herdado, não é cultura judaica, é cultura pagã que está citada na Bíblia. O senhor tem que distinguir isso. Concordo que seja, porque mais uma vez eu vou falar, influência pagã, influência do diabo. Não adianta querer ignorar o tentador. Você querer ignorar o tentador, vou fazer uma pergunta para você. Por que Deus faz um sinal de proteção sobre Caim que mata o irmão que agradava a Deus? Me explica. Bem, primeiro que o sinal é de bênção, não é de maldição. Segundo, perfeito, é para que ímpios que não seguem ao Senhor, ou seja, Deus não protegeu Caim de Abel, da descendência de Abel. Não. Porque a descendência de Abel é uma descendência piedosa. Mas uma proteção, não faz sentido. Do pecado dele. Então ele está defendendo a vida de Caim de homens ímpios que já existiam naquela época. Não tem a ver com maldição. Como não? Me diz tanto que esse texto é problema para você. Não, porque pra mim, não. Os dois filhos de Adão são filhos depois da queda, e um é um servo de Deus, porque faz opção por servir ao Senhor, e o outro faz uma opção por desobedecer ao Senhor, e é uma descendência ímpia. Ou seja, não há uma força do pecado de Adão no sentido de fazer com que eles repitam o seu pecado. Então esse é um ponto central na discussão. Então assim, aqueles que estão em Cristo, trazendo agora para o Novo Testamento, que a gente tem muito mais luz no Novo Testamento do que no Antigo, aqueles que estão em Cristo, segundo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas, o que é coisas velhas? As práticas, a maldição do pecado original. Você está falando. Tudo isso passou. O que essa pessoa precisa agora, estando em Cristo e com toda a sua vida regenerada, ela precisa agora desenvolver o caráter de Cristo, ela precisa do fruto do Espírito, ela precisa de uma mentalidade. Que eu havia perguntado, né? Eu vou fazer um intervalo que era para ser há 3 minutos atrás e a gente volta já, exatamente nesse ponto aqui. Vira aí e a gente volta já. Vai. Como é que ficou o percentual? Eu comecei o primeiro bloco com o Bispo G, terminei com o Jamierson, volto aqui com o Bispo G mais uma vez. Bispo G, tá contigo. Eu quero falar sobre Tiago, né? Porque a passagem principal que a gente usa para cura interior, para libertação, está em Tiago. E diz assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui fala a respeito de uma intercessão feita por alguém, porque existem pecados que nós não nos arrependemos. E nós, como homens, deixamos até de fazer porque a gente sabe que habilita o mal e que tem consequência ruim. Eu tive problemas de drogas. Se a droga não causasse mal, eu estaria até hoje. Então tem coisas que nós, no mundo espiritual, não rejeitamos. Para isso, às vezes, é necessário uma intercessão. Tiago, quando ele fala sobre a cura interior, ele fala aqui a respeito de um processo de que serão perdoados os pecados. E fala de confessar uns aos outros. A intercessão que existe pelos pecados que a pessoa tem. Mais para frente, Atos 15 vai falar a respeito da autoridade que ele exerce. Então, ele era da descendência de Davi. Então, vamos falar. A descendência de Davi tem uma queda. Desde Davi até chegar a um descendente de José chamado Tiago. Então, ele que é vamos dizer assim, filho de uma genealogia de reis, de repente é um homem de Nazaré, Galiléia dos gentios. Só que ele tinha dentro dele a bênção geracional. Só que ela estava o quê? Estabelecida, mas não punha em prática, porque não havia como se quebrar isso. E a gente percebe que a maneira que ele coloca é a maneira que ele usa como prática. Veja, eu vou ler a passagem de Atos 15 para ficar mais claro sobre isso, porque eu acho que ela é a de maior importância, que fala a respeito da situação que havia de divisão dentro da própria igreja. Deixa eu achar aqui. Aqui, olha. Atos 15... Atos 15, 12. E toda a multidão silenciou, passou a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Mais para frente. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios. Concluindo, última palavra é de Tiago, irmão de Jesus, não caminhou os 3 anos com ele,
tinha uma unção para a liderança, tinha um vínculo de uma bênção geracional, mas não a punha em prática. De repente ele se torna o apóstolo que vai fechar uma situação onde Paulo fala, Barnabé fala, Pedro fala, e diz aqui, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O que mais é do que a própria palavra dele, que ele fala assim, que ele viria para reconstruir o tabernáculo caído de Davi. O que é o tabernáculo? É a casa, é a família. O próprio Tiago, nessa passagem de Atos 15, fala sobre isso. E ele próprio mostra o caminho e a gente percebe que a pessoa que exerce a maior liderança na igreja no momento da divisão é Tiago, que tinha nele esse vínculo dessa bênção de ter uma liderança e que entendeu que espiritualmente ele precisava ter quebrado. Então ele fala das provações que ele passou, das lutas que ele teve, e para que ele fosse aprovado. Então, o contexto aqui da bênção familiar é o mesmo contexto. Eu vou dar um outro exemplo, assim, rápido também. Daniel, ele pede perdão por ele, pela nação e até por pecado que ele não cometeu. É só você ler Daniel 9, ou estou enganado, que ele faz isso. Ok. Gemerson. Bem, eu estou tentando aqui, vendo essas passagens, onde está escrito dessa maldição que passa. Eu não entendi os textos que o senhor leu aí. Algum deles fala que eu, estando em Cristo, eu herdo o pecado do passado? De antepassados meus? Não, eu não falei de pecado. Então, eu estou falando de bênção familiar. Eu estou falando de maldição familiar. Então, eu quero saber, por exemplo, alguém que está em Cristo, nesses textos que o senhor leu, alguém que está em Cristo, nasceu de novo, que tenha que pedir, renunciar práticas, né, de pecados de antepassados porque está debaixo de maldição? Não, mas essa pessoa está debaixo de maldição? Me explica essa passagem de Tiago, quero que você me explique. Não, ele simplesmente está falando que nós cometemos pecados pelos quais temos que nos arrepender. Mas é meu pecado, não é o pecado do meu avô. Eu quero ler de novo, por favor. Pois não. Qual assim, texto, bispo? Está em Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15, 13. Está entre... 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, o doente aí cometeu pecado ou ele está doente por causa do pecado? Mas não é doente de enfermidade. Não, é mais do que uma enfermidade. É uma Aonde questão... o texto está dizendo isso? É tua inferência, bispo. Isso não é inferência, ele está falando de confessar pecado. A pessoa que está enferma, se ela cometeu o pecado, não o vô, a avó, o tataravô. Se ela cometeu o pecado, aqui tá dizendo. Se ela cometeu o pecado, é uma oportunidade dela se arrepender e também ser perdoada. Não está dizendo isso no texto, pastor. Então, aqui confessar uns aos outros e orar uns pelos outros para seres curados. Não, leia novamente. O enfermo, se ele cometeu o pecado, ou é o falando vô, da frente. Orai, confessai os vossos pecados. Mas isso é bíblico. Outros e orai uns pelos outros. Mas isso é bíblico. Confessai os vossos pecados. pecados. O senhor está dizendo que esse confessar os pecados é para confessar pecados de outras pessoas que não são seus? Não, com pecados dele e uma interferência, uma intercessão de alguém que possa estar ajudando naquilo que muitas vezes a pessoa nem se arrepende. Então, mas quem cometeu esse pecado foi o próprio doente. O próprio doente. Se houver cometido, não disse que cometeu. Sim, mas se houver cometido, o conselho bíblico é que ele confesse. Para ser perdoado. E ainda fala, muito falha a súplica do justo. Fala, inclusive, da interferência de alguém. Bem, é só ler o texto não está dizendo o que o senhor está afirmando. O pecado é do pecado da pessoa que está agora sendo ministrada pela igreja, pelo pastor local. Não está falando de pecado antepassado. Sobre pecado antepassado, a outra criptonita no Novo Testamento, nós temos no Antigo, Ezequiel 18. Desmonta a teologia da maldição hereditária em crentes, tá? Em crentes. Nós estamos falando de crente da igreja. Estou falando de ímpio, de quem jaz no maligno, em que é cego espiritualmente, está morto nos seus delitos e pecados. Isso é uma outra discussão. Estou falando de crente, gente nascida de novo, que está debaixo de maldição por causa de gerações anteriores. Esse é um paganismo africano, oriental, indígena, latino, caribenho, não tem nada a ver com escritura. Eu já li 3 vezes aqui pra você sobre isso. Escritura é o que está em João capítulo 9, verso 1 e 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? A doença como consequência de pecados do passado, do passado. Dos antepassados, Ele
ou os seus pais, para que nascesse cego. Aí Jesus, na linha de Peter Wagner, de Neuza Tioca, de Derek Prince, Jorge Linhares, diria o seguinte: isso aí, olha, é um pecado do avô dele, que fez feitiçaria, fez um sacrifício para o Deus da doença, um Deus Y da doença, e agora isso aí está recaindo sobre a vida desse moço. Esse moço precisa fazer uma regressão, um mapeamento espiritual, voltar em gerações que cometeu esse pecado, declarar quebrada essa maldição para que ele seja curado. Se Jesus lesse esses autores da teologia da maldição hereditária, Jesus responderia isso. Que é o que o senhor veio defender aqui hoje. Não, me desculpe, você está exagerando. Agora, você está pondo palavra na minha boca. Não estou. O que Jesus respondeu foi, nem ele, nem os seus pais. Então, ou seja, Jesus não está falando que os pais deles não são pecadores e que esse cego não é pecador. Jesus está dizendo que esse pecado, que essa doença... Você está pegando um caso. Bem, nas palavras de Jesus. 9. Então me explica Daniel 9. Calma aí. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, aquele cego, pecado. Uma pessoa, aquele cego. Você não pode fazer uma teologia baseada numa pessoa. Eu não posso fazer teologia então, a partir do ensino Daniel de Jesus. 9, Jesus está ensinando que não ele pecou. Explica. Aquele cego não está falando de outras situações. Você está falando uma situação e fazer uma teologia em cima de uma pessoa. Agora eu quero que você me explique Daniel 9. Bem, eu preguei ontem sobre as 70 semanas de Daniel. Capítulo 9 de Daniel, Daniel está lendo o profeta Jeremias, capítulo 23, capítulo 25, quando Jeremias fala que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Isso, perfeito. Por quê? Né? A grande pergunta é essa. Por que Israel está 70 anos no cativeiro? Por causa da sua desobediência. Números capítulo 25. Ele não guardou os anos sabáticos, agora está sendo punido pelo Senhor durante 70 anos no cativeiro. Durante 490 anos, eles infringiram o ano sabático. Agora Deus leva eles e deixa a terra descansando durante 70 anos. É isso que Deus está fazendo ali. Não é. Bem, está no início da história. Assim, já tinha passado 70 anos e não estava acontecendo não tinha passado. De Jeremias. Ele tinha lendo e ele percebeu que estava já no limiar do cumprimento desse prazo. Cumprido, porque não mas aqui não é o ponto. Se tinha não é o ponto. O ponto é que aí Daniel faz o quê? Ele faz uma oração pela nação de Israel, para que Deus cumpra a sua promessa. Não tem nada a ver com maldição hereditária. Tem tudo a ver, porque eram 70 anos e eles não tinham coisas que no mundo espiritual estavam retidas, os 70 anos se cumpriram e não aconteceu. Ele entendendo, a Bíblia fala que ele entendeu isso e ele pede perdão por ele, pede perdão pelos seus príncipes, pede perdão pelos seus antepassados, no questão de, vamos dizer assim, da nação, para que aquela palavra tivesse habilitação, mesmo ela tendo saído de um profeta, porque tem muita palavra profética que não se cumpriu porque não houve habilitação, pelo erro das pessoas. Daniel 9 deixa muito claro... Bispo, mas o senhor está dizendo que o cativeiro babilônico durou mais do que 70 anos? Mais do que 70, o que ela diz aqui. Veja aqui, Daniel 9:1. Dá um minutinho, No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as relações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei ao rosto ao Senhor para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Aí vai falando, todos temos pecado, cometido iniquidades, procedemos pesavamentos. Que passou dos 70 anos? Porque ele percebeu essa oração a datação que é feita. Já tinham se cumprido 70 anos e não estava acontecendo. Ele entendeu no mundo espiritual e quando ele toma posição de pecar, é que um anjo do Senhor vem e fala para ele. Até aquele momento o anjo não foi liberado. Não, porque entendi, mas habilitação aonde que está escrito que já tinha passado esses 70 anos? Diz aqui que tinha que se cumprir. Nenhum, bispo. Oi? Em lugar nenhum. Desculpe, vamos lá. Espera um pouquinho. Aqui fala que tinha que durar 70 anos e não estava acontecendo nada. A partir do momento que ele ora e pede perdão deixa eu só, me permita te ajudar nesse ponto. As coisas começam a acontecer. Se estava cumprido, não estava, acho que até um caso menor. Não estava, né? Provavelmente ainda estava pendente ainda uns 3 anos, mais ou menos, para se cumprir os 70 anos. Que eu tenho. Mas tudo bem, é outra discussão. O ponto aqui é o seguinte: Daniel não está quebrando maldição hereditária.
Ele está pedindo perdão, ele encarna, me permita essa linguagem, Ótimo. ele encarna o papel do intercessor, Perfeito. o papel do profeta que está clamando a Deus pelo pecado do povo. Mas Tipo o povo como Neemias, pecou. você O fala. que ele está fazendo? O povo Intercedendo pelo povo. Não, o povo pecou. Pelo pecado do povo e o dele. O que ele povo não pecou. tinha. Por ter pecado, então agora eles estão colhendo o cativeiro. Eles não estão colhendo o cativeiro por causa de pecado dos antepassados, por uma maldição hereditária. Então esse é um ponto divisor de água. Mas aí você vai desfalar o que você falou agora há pouco, né? Que você falou assim, o cativeiro é resultado de 490 anos que eles pecaram. Então, os pais deles e tal. O pecado já vinha. Daniel não tinha pecado em si. As 70 semanas, os 70 anos de cativeiro não é só por causa do pecado daquela geração. É por causa do pecado de Israel como um todo. Durante 490 anos exatamente. E sofrer o juízo de Deus de um cativeiro durante 70 anos. Isso, mas muitas pessoas que nasceram no cativeiro agora já estão sofrendo o juízo de Deus sobre a nação de Israel. É isso aí. Então esse é um ponto. Mas isso não é, isso não é quebrado. pecado geracional, em que você herda a culpa do antepassado no sentido de agora você tem que quebrar a maldição. Não, é o povo. Ele está intercedendo pelo povo, pelos príncipes. E ele, em si, pessoalmente, eu não vejo pecado, porque ele era um homem ultra correto. Bom, eu vou propor para vocês uma parte 2, a gente pode remarcar, por conta do nosso tempo curto. Eu queria fazer uma continuação, o Jamierson nunca tem agenda, porque tem compromisso saindo daqui, mas fica aí o gostinho para a gente trabalhar um pouco mais essa questão, que é mais importante, mais interessante do que você pensava, com certeza. Vamos de considerações finais. Considerações finais. Debates. Bispo G, sempre bem-vindo aqui, muito bom te receber. Eu gostaria que o senhor, nessa consideração, também deixasse seus contatos para quem quiser te conhecer, saber a igreja que o senhor administra, te encontrar, como é que funciona. Perfeito. Minha consideração final é a seguinte: eu não posso só assumir uma nova aliança, tenho que quebrar alianças que eu fiz também. Então essa é a ideia, eu acho que funciona no mundo espiritual, não é só eu assumir uma nova sem quebrar as demais, isso não causa habilitação. Bom, @BispoGTNuto oficial, Instagram, e de lá as outras mídias, e eu aguardo na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, no call center. Maravilha. Bispo G Tenuta oficial no Instagram, de lá você tem o link lá para achar todas as outras redes. Perfeito. E possibilidades. Jamierson, suas considerações finais, muito bom te receber mais uma vez aqui, meu irmão. Obrigado, pastor César, prazer estar com o bispo, toda a audiência da Musical. Eu reitero a soberania de Deus sobre a vida e a morte, sobre a bênção e a maldição. Satanás não tem nenhum poder na vida do crente, nem principados, nem potestades, nada disso. O maligno não toca os filhos de Deus. Segundo ponto é que nós temos uma nova identidade em Cristo. Romanos 8, 15 ao 17 fala que nós, olha o que Paulo diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Então, assim, você que está em temor, com pecado de passado, de vovô, de gerações passadas, você foi chamado para a liberdade em Cristo, agora para o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. É um problema, essa teologia, ela gera transtornos mentais, problemas pastorais, a pessoa tem que ficar sempre jogando a culpa para um antepassado, é por isso que eu estou assim, ninguém assume o seu próprio pecado, isso não liberta as pessoas, minimiza a obra de Cristo, a suficiência da obra de Cristo é comprometida nessa teologia. Portanto, queridos, quem está em Cristo, nova criatura é. O que você precisa é domínio próprio, o fruto do Espírito, não viver na carne, e dar frutos para a glória de Deus. É isso que você precisa, e isso se adquire vivendo a vida cristã no seu dia a dia. Só um versículo pequeno. Manda. Não deis lugar ao diabo. Claro. Chamais, suas redes sociais. Eu quero te convidar a conhecer o Seminário Batista Livre. Nós estamos com várias unidades aqui em São Paulo, são 10 unidades entre São Paulo e Minas. E eu prometi um abraço, pastor César, para o nosso polo que está em Luanda, em Angola. Professor Wilson Malade, Deus abençoe, eles são ouvintes assíduos. Angola assiste em peso o programa Defesa da Fé, a Rádio Musical. Então, um beijo lá para os alunos nossos que estão em Luanda, Angola.
Legal, muito bom, muito bom. Um abraço aos nossos irmãos da Angola.